Saúde, irmãos, a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais um dia estar aqui para poder dar aula para os irmãos e amigos que nos acompanham na página do Facebook da igreja. Hoje iremos falar sobre a lição 7, dando continuidade à igreja eleita da lição do trimestre, que trata em cima do livro de Efésios. Hoje falarei um pouco do capítulo 2, vai pegar um pouco do 5, um pouco do 6, um pouco do 3. E agradeço os irmãos que têm acompanhado, já são 6 lições que eu dei, agora são a 7ª, que na graça e misericórdia de Deus podemos fazer isso num tempo de pandemia através da internet, com total liberdade. E tudo isso é feito para crescimento nosso, da igreja, que Cristo cresça e a gente diminua. Porque o intuito aqui não é aparecer, é apenas passar o conhecimento para que os irmãos, mesmo nessa em casa, possam ter seu curso devocional e aprender a palavra de Deus. Então, hoje, complementando a série, a parte falaremos sobre Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Detalharemos mais sobre isso nos próximos slides. Mas antes de iniciar, queria fazer uma oração. Aonde você estiver, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, te agradeço por mais uma oportunidade de aprender e ministrar a sua palavra. Pai, faz presente nessa escola bíblica dominical, Senhor, que todos aqueles que estejam ouvindo, todos aqueles que assistirem, possam compreender a Tua palavra. Que a Sua palavra possa nos confrontar, Senhor, que possa nos ensinar, a que possa ter mudança em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a viver cada dia, Senhor, que na Sua santa paz, que veremos nessa lição, nos ajude a enfrentar os dias maus. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por selar nossas portas contra esse vírus, te agradecemos por estarmos na Sua presença, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. A lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus faz parte da revista da Igreja Eleita, no dia de hoje, né, 17 de maio, segundo trimestre. Nós já falamos 6 lições. A última eu falei sobre a condição dos gentios de Deus. Todas essas lições estão na página do Facebook, mas também colocamos na página do YouTube. Caso você queira acompanhar, tem tanto as lições que estamos ministrando, como também temos a lição dos jovens, onde os outros professores, o nosso irmão Lucão e nosso irmão Paulo, também têm feito as aulas online e nós temos colocado lá nas mídias digitais. Então você pode achar tanto no Facebook como também no YouTube. Caso queira nos acompanhar, é só seguir a página. Toda vez que vier um novo vídeo, ele já avisa você que está sendo transmitido. Então, a lição de hoje, Cristo é a nossa reconciliação. O objetivo geral é, por meio do sacrifício do vicário de Cristo, ele desfez a inimizade que tinha entre os povos. Ele criou uma coisa única, chamada igreja. Igreja, a união dos povos. O objetivo específico é pontuar a inimizade que existia entre Deus e o homem, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, evidenciar que pela cruz somos reconciliados com Deus. A leitura em classe hoje é em Efésios 2, 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, o livro de Efésios explica essa união que Deus fez dos povos, através de Cristo, unindo o homem a Deus, a fazendo parte da sua santa família. O texto áureo fala que, porque Ele é a nossa paz. Quem é Ele? Cristo, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio.
Derribando é derrubando. Então, Cristo fez um povo derribando as paredes. Não existe diferença entre os povos chamado igreja. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. O ponto central da lição de hoje é exatamente essa parte onde Cristo desfez a inimizade entre os povos, entre Deus e os homens. Primeiro, ele resolveu a união dos homens. Os homens não são mais separados por credo, por muros, por políticas, por território, por filosofias. E uniu os homens, unida em Cristo, através da igreja, entre Deus e o homem. Então, uniu o homem a Deus. Os tópicos dessa lição são três. Cristo desfez a inimizade, pela paz em Cristo o novo homem e pela cruz reconciliado. Vou detalhar cada um deles nos próximos slides. No versículo 13, Paulo usa a expressão de alerta, mas agora, a partir de agora, vocês já são salvos, vocês já receberam o selo do Espírito Santo, então a partir de agora, algo mudou em vocês. Vocês que aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador, que fizeram essa mudança de vida, tem uma mudança na vida. Para mudar, para mostrar que os gentios também que aceitaram a Cristo mudou a situação deles. Eles eram uma coisa, a partir de Cristo são outra coisa. E ele explica essas mudanças. Vós que antes estavam longe. Você que aceitou a Cristo agora, antes você estava longe de Cristo. Agora não. Você já está no sangue de Cristo, você está perto. É o que está escrito no 2:3. Vós antes que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegou perto de Deus. Então antes você estava longe no mundo, estava longe no pecado, estava longe na sua própria eucentrismo, onde você tudo rodava em volta de você. Quando você aceita Cristo, vira cristocêntrico, tudo gira em volta de Cristo. Então você estava longe e agora você está perto. E quando você está perto de Cristo, a santidade dele reflete em você e você fica santificado. Na presente e a gente vai mostrar iremos mostrar essa mudança. Bom, a, a muralha, uma analogia que Paulo faz no livro de Efésios, realmente é um muro, porque existia um muro que separava os gentios dos judeus. No templo de Salomão, no templo que foi construído, existia um muro e nenhum gentil poderia entrar nesse templo. No entanto, que teve uma confusão em Atos dos Apóstolos, onde Paulo foi preso porque ele levou um grego dentro do átrio do templo. Tem Atos 21, 38, 21, 28 e 30. Atos 21, 28. Só achar. Aqui. Eles reclamando, né? Homens israelitas, acudi, este é um homem, abre parênteses, Paulo, que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Eles reclamando de Paulo. E contra este lugar, o templo. E, demais disso, introduziu também no templo gregos. Olha qual foi a acusação que Paulo recebeu nesse momento. Ele pegou um gentil e fez ele entrar dentro do templo. E para eles foi uma profanação e profanou este lugar. Visto que tinha visto que aqui, ó, porque tinham visto que ele era da cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então, Paulo, se você ler um pouco mais para frente, ele foi preso até por causa disso, porque ele levou um gentil a conhecer o templo por parte de dentro. Então, existia um muro que separava as pessoas que eram judias e as pessoas que eram gentios. O gentil não poderia, por mais que ele acreditasse na fé, ele não poderia entrar dentro do templo. Tá? Era um extremismo entre os judeus e os gentios, que separava os gentios do templo. Só que Cristo quebra isso. O apóstolo Paulo ele declara que Cristo derrubou essa parede no versículo 14. E literalmente a parede, o muro, ele derrubou tudo. Tanto no literal, como o que cercava os judeus e os gentios, como também o espiritual. Através de Cristo, qualquer um pode entrar ao santo lugar. Qualquer um pode entrar no santíssimo lugar.
Então, não somos mais forasteiros. Nós, brasileiros que aceitamos a Cristo, não somos mais forasteiros. Nós somos agora da família de Deus. Porque Cristo derrubou o muro que separava o acesso ao Santíssimo. Então, pelo sangue de Cristo, a gente tem a livre entrada de entrar dentro, a livre entrada de participar das bodas do Cordeiro, de participar das bênçãos espirituais, de participar das riquezas, como a gente já falamos nas outras aulas. Então, Cristo derrubou essa parede. E Paulo enfatiza bem isso no livro de Efésios. Hebreus também ele fala isso, Hebreus 10, 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Olha o que Paulo ensina aos hebreus. Agora você tem ousadia. Tenha ousadia. Entre na presença de Deus. Fale com Deus. Vá vê-lo. Vai senti-lo. Vai procurá-lo. Então, tudo isso através do sangue de Cristo, nós não somos mais separados. Então você agora, em qualquer lugar que você esteja, você é o templo do Espírito Santo. Você não precisa mais de um local de culto. Vamos num local de culto porque é gostoso, tem a comunhão, tem os irmãos. Mas, por exemplo, nesse momento estamos impedidos. Mas aí, acabou a igreja? Não, não acabou a igreja. Você pode orar no seu quarto, você pode fazer seu culto doméstico, você pode ler a sua Bíblia, você pode ter essa ousadia de falar com o Santíssimo em qualquer lugar que você esteja. O verdadeiro cristão, ele não é religioso. Os religiosos estão em abstinência, porque não está num culto, ou numa missa, ou numa religião, porque está em abstinência. O verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão está conectado. Ele quer estar lá para poder fazer a comunhão, tocar o seu instrumento, fazer aquele culto gostoso em comunhão com os outros irmãos. Mas se for impedido para sempre da gente se reunir, ele não vai estar desconectado de Cristo. Ele vai estar na casa dele, orando, em qualquer lugar, orando, em comunhão, cantando. O cristão ele não é cristão dentro da igreja. Crente é. Crente é aquela pessoa que só acredita, que só vai, que só segue. Ela só é crente dentro da igreja. Saiu da igreja, ela não é mais crente. O cristão não. Ele é um representante de Cristo aonde ele estiver, em qualquer lugar. Então tenhamos ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, em qualquer lugar. É só você dobrar o seu joelho no seu quarto, como Jesus fala em Mateus, e você vai falar com o Pai em segredo e ele te responderá em segredo. Como também você pode reunir sua família numa mesa para almoçar e orar. Você pode reunir sua mesa para jantar e orar, fazer o seu culto doméstico com seus filhos. Existe comunhão com o cristão, porque essa barreira foi quebrada. Eu não tenho mais. Jesus fala para a mulher samaritana pergunta para Jesus: Mas aonde eu vou te adorar? Lá em Samaria ou em Jerusalém? Jesus fala: Não. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Me adorarão com consciência. Então, a compreensão desse conceito, o judeu, ele baseava em uma tripartida de lei. E por isso ele restringia muito os estrangeiros. A lei judaica era pautada em três esferas. A primeira é a lei civil, do que o cidadão israelita precisa fazer. Se você lê em Êxodo, existe versículos que ensinam a pessoa a ir no banheiro. É sério, tá lá. É só procurar que você acha. Que ele ensinava a pessoa a pegar um pauzinho, atravessar o arraial e ir lá fora fazer um buraco, fazer suas necessidades e fechar. Está escrito. Ensinando o povo a ser povo, com questões básicas de higiene. Não tocar no morto que está morto. Então, existem umas leis civis que ajudavam o povo de Israel a ser um povo. Por que isso? Porque eles passaram gerações como escravo, 400 anos, quase umas 3 gerações como escravos. Então, quando ele saiu do Egito, Deus teve que ensiná-los a ser povo e não mais escravo. Então você tem leis civis de respeito mútuo entre os cidadãos, você tem a lei moral
de código de conduta, por exemplo, não ficar com a mulher do irmão, não casar com filha, não casar com filha, com tia, coisas que os povos em volta faziam, que eram bárbaros. Deus ensinou o povo de Israel a ter uma conduta certa, sacra e correta, ensinando o casamento, ensinando o conceito de homem, mulher, casamento, união segundo a vontade de Deus e outras formas de conduta, não roubar o próximo, tudo está escrito nos livros da lei. E a lei cerimonial, onde tinham que agradecer a Deus pela sua colheita, pelas boas novas, nascimento de um filho, nascimento de compra de uma nova terra, onde tinha sacrifícios, a circuncisão, comida e bebida, dias de festa e luas novas. Então, o conceito da lei judaica era em cima dessas três pilares: lei civil, lei moral e lei cerimonial. Mas, no Novo Testamento, com o Evangelho de Cristo, quando Cristo veio, as leis judaicas, elas não melhoravam o homem, e elas só limitavam o povo de Israel. Mas o novo Evangelho, Novo Testamento, baseado não que Cristo veio quebrar a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei, ele expandiu, ele quebrou as fronteiras e trouxe para nós, gentios, nós brasileiros, éramos gentios. A gente não nasceu em Israel. Americanos, europeus, asiáticos, trouxe para nós o evangelho através de quebra de paradigmas. Por exemplo, para Pedro, a imagem aqui está errada, porque no texto fala que ele estava orando no terraço, aqui está mostrando ele dormindo. Mas, para ilustração, Pedro teve uma visão de diversos bichos que eram impuros a se comer. E o próprio Espírito Santo estava mostrando para ele, falou assim, olha, mata e come. O que, que quer dizer assim? Quebra esse conceito que você tem da lei do que é impuro, porque não, aquilo que eu santifiquei não é mais impuro. Atos 9:15. Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, ao Senhor, disse-lhe, porém, ao Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Opa, peraí. Não, perdão. Atos 10. 10, 9, 15. Isso. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, estava já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Não estava dormindo, não, estava orando. Quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto eles preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos. Significa que ele teve visão, em algumas outras traduções. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, e como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os tipos, todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nenhuma dessas coisas imunda. Coisas, al- Nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe diz: Faça tu comum ao que Deus purificou. Em outras traduções assim, deixa eu até achar uma outra tradução, é um pouco melhor. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelos quatro pontos, e contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Em uma voz ele disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou uma segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu três vezes. É a mesma coisa, só que em outra linguagem, outra tradução. Então, Deus estava mostrando que os gentios, essa visão era para que ele levasse a palavra até Cornélios, que era um gentio que estava já orando, já tinha aceitado a Cristo, ele precisava receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E
para Pedro ir lá. Só que Pedro era um dos que era resistente a isso, estava ainda enraizado na lei judaica. No entanto, que ele discute com Paulo numa outra ocorrência que ele queria circuncidar e Paulo falou que não. Teve uma ocorrência também que quando os judeus estavam perto, ele comia com os judeus e ele afastava dos gentios. Quando os judeus iam embora, ele ia lá e comia com os gentios. Tipo, tendo duas personalidades. E Paulo repreendeu por causa disso. Porque ele não queria, no início desse ministério dele, estava pegando mal ser visto com os gentios. Então, quando os judeus estavam longe, ele estava com os gentios. Quando os judeus chegavam, ele ficava longe dos gentios. E Paulo, vendo isso, brigou com ele. Então, existia essa divisão entre gentios e judeus. E Pedro mesmo não estava ainda entendendo isso, e Deus teve que mostrar para ele, falou assim, olha, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, os gentios também tinham direito à salvação e também têm direito à santificação, e mesmo sendo um impuro, Deus, através de Cristo, purificava-os. E ele se tornava cheiro agradável. E estava ensinando o seu povo, no caso os apóstolos, para levar a palavra a todos os gentios, e não somente aos judeus que estavam em outros países. Então, Cristo, ele faz a eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios. E pela revogação da lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então, Jesus revogou em nós as leis, mas ele cumpriu tudo. E ele diz em Mateus 5,17: Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Jesus, nele, cumpriu 100% da lei. Foi o único homem que cumpriu 100% da lei. E por causa disso, ele trouxe para nós uma liberdade da lei. Uma liberdade da lei. Visto que ao entregar seu corpo crucificado, ele cumpriu toda a lei como um sacrifício para nós. Ele foi o nosso cordeiro, ele foi o nosso sacrifício. Nós não precisamos fazer outro sacrifício, porque Cristo em si fez todo o cumprimento da lei. Hebreus 7:27. Uma vez que você entende isso, você já começa a ver que existem algumas igrejas fazendo bizarrice com o evangelho, querendo fazer sacrifícios que não são inúteis, porque se você crê em Cristo, ele já cumpriu a nossa lei. 7:27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia a dia. Primeiro, por seus próprios pecados, porque ele não teve pecado. E depois, pelo pecado do povo, como o sumo sacerdote tinha que fazer. O sumo sacerdote tinha que fazer primeiro para ele, porque tinha pecado, e depois para o próximo. Cristo não. Ele fez isso de uma vez por toda quando a si mesmo se ofereceu. Ele não teve pecado, ele não pecou. E ao mesmo tempo se sacrificou como um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, para a gente, para que possamos ser livres dessa lei. Hebreus 10:10. Hebreus 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A pergunta está aqui: pelo que nós somos santificados? O que a gente precisa fazer para ser santificado? Qualquer coisa diferente do que está escrito aqui é heresia. Para você ser santificado pelo cumprimento da vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Apenas uma vez, pelo sacrifício de Cristo, nós somos santificados. Então, para de acreditar nessas palavras erradas, que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, que você precisa comprar aquilo, que você precisa doar aquilo, que você precisa vender aquilo, que você precisa. Não. A única pessoa que te santifica é o sacrifício de Cristo. Como? Como já expliquei em outras aulas. A partir do momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo entra dentro de você, te sela
E como está escrito em Tito, ele te lava de dentro para fora. Tito 2,5, se eu não me engano. Ele te lava de dentro para fora. Tito, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu ver se é 2,5. 3. Isso, se eu só achar o versículo. Aqui, 3,5. Não pela obras de justiça que a gente tenha feito, mas segundo a sua misericórdia. Não é pelo que você faz que você é santificado. Nada do que você faz é santificado. Existe muita heresia em cima disso que é ensinada nos púlpitos. Nada do que você faz é santificado, te leva à santificação. O que te leva à santificação é a união com Cristo. Porque através de Cristo, ele nos salvou e pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então você aceita Cristo, o Espírito Santo te sela, entra dentro de você e ele te lava de dentro para fora, abundantemente. Então assim, vamos ser bem claro nisso. A pessoa que não se santifica, ela não aceitou a Cristo. Ela acha que aceitou. Porque ela não mudou a sua vida, ela não teve esse lavar regenerador. Então, se ela não teve o lavar regenerador, ela não está com o Espírito Santo. Porque a característica clara do uso do Espírito Santo dentro da pessoa é a mudança de vida. Se não há mudança de vida, não há lavar regenerador. Se não há lavar regenerador, não há Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem salvação. É muito clara a palavra e simples de se entender. As pessoas complicam isso, querem criar um tipo de santidade inexistente. E Paulo ensina isso, que através de Cristo se cumpriu toda a lei como sacrifício para ambos os povos, tanto para judeus como para gentios. E através dele somos santificados, não é através de leis, de regras, de dogmas, de costumes. Isso tudo é temporário e humano. A verdadeira salvação, a verdadeira santificação é através de Cristo. Aceita Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo entra em você e ele te limpa. Se não está acontecendo a limpeza na sua vida, volta lá no começo, aceita Cristo de novo, todos os dias. E fala: Espírito Santo, entra em mim, porque eu creio em Cristo. Vem fazer morada em mim. A partir disso, entenda uma mudança significativa na sua vida. Porque o cristão, ele tem mudança, ele tem como você vê, eu era um, hoje eu sou outro. Eu gritava, hoje eu não grito mais. Eu era doido, agora eu não sou mais doido. Eu bebia, agora eu não bebo. Eu fumava, agora eu não fumo. Eu roubava, agora eu não roubo. Eu era um péssimo pai, agora eu sou um ótimo pai. Eu era um péssimo marido, agora eu sou um ótimo marido. Existe mudança, existe frutos do espírito, existe mudança, tanto espiritual como situacional, como social, como muda tudo a pessoa. Desse modo, a revogação mostrada na lei era cerimonial. A lei era muito cerimonial. As pessoas só seguiam uma regra, mas não pensavam, só seguiam por seguir. O verdadeiro cristão, ele pensa. Por que que não pode? Ah, não pode, mas está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia? Ah, porque não. Eu quero ver na Bíblia. O que que pode e o que não pode está escrito na Bíblia. Lê Provérbios, lê tudo, tá tudo escrito lá. Não precisa inventar regra. Tem gente que inventa a regra, mas nele mesmo não cumpre. A lei judaica tem mais de 600 regras. É quase impossível. Jesus fala assim, olha, eu teria que cumprir todos. Mas se você falhar em um, você falhou em todas as leis. O ato de Cristo oferecido é graça, é comunhão, é misericórdia, é perdão e transforma a gente que é fedidinho do pecado em pessoa cheirosa. Nós éramos fedidos, agora a gente está cheiroso, a gente está gostoso, está agradável. Uma pessoa de se conversar, uma pessoa que você quer ouvir, uma pessoa que você pode ficar horas e horas ouvindo porque é gostoso.
Ele aboliu a necessidade de ordenanças ritualística. Está abolido o ritual. Para com essa coisa de ritual. Isso não provém. Cristo só deu uma ordem para a gente: ir de pregar o evangelho. Só que o evangelho é tão simples que as pessoas não acreditam. É tão simples porque as pessoas querem agregar, querem fazer um upgrade no evangelho. Não, não precisa fazer upgrade no evangelho. O evangelho é simples, mas ele é poderoso. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê será transformado, será batizado. Então, tudo foi feito em Cristo para a gente chegar ao Pai, como está escrito em Efésios 5:2. Efésios, Efésios 5:2. 5. Eu vou usar nessa tradução. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Cristão sem amor não é cristão, é crente. E crente crê em qualquer coisa. Agora, cristão não. Ele vive em amor em Cristo. Porque ele entende que Cristo se entregou por nós como uma oferta de sacrifício de aroma agradável. Pegou a gente do lodo, deu um banho de Espírito Santo e deixou a gente cheirosinho para Deus. Então Deus consegue chegar perto da gente e sentir o nosso cheiro agradável de Cristo. Antes da cruz, nós vivíamos na lei. Tinha que fazer leis cerimoniais. João 1,17. João, capítulo 1, versículo 17. Estou com duas versões aqui. Estou com a versão Almeida Corrigida e nova versão internacional. Eu gosto bastante da nova versão internacional. Está na linguagem um pouco mais atual. Não muda nada. É só a língua evoluir. A língua portuguesa. Você não escreve mais farmácia com PH. 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade, a misericórdia foi dada por Jesus. Mateus 5,17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. O que Jesus está falando? Não vim destruir. Não vim abrogar. Eu vim cumprir. Na outra tradução aqui está assim: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E Cristo cumpriu nele toda a lei. Lucas 16:16. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas profetizaram até João. Deste tempo em diante estão sendo pregadas de boas novas do reino de Deus, e todos tentam à força entrar nele. Então, a lei e os profetas, todos os profetas, a lei e os profetas foram até João Batista. A partir disso não tem mais. Lucas 16:16 foi o que eu li, né? Isso. Gálatas 3:12. Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Ora, a lei não é da fé. A lei não é fé, a lei é ritual. Mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Você quer viver pela lei? Você vai ter que cumprir então todas. Conheça 690 leis lá e viva. E tenta. Boa sorte. Não dá. Agora, pela fé, é mais simples. Pela fé em Cristo. Crer em Cristo é mais leve. Jesus fala:
Vinde a mim, vós que estão cansados. Deixa eu achar esse versículo. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquele negócio que você põe em cima do animal para amarrar ele. É aquela madeira. Quando você põe os cavalos ou o boi, você se põe em cima. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Cristo não tem peso. As coisas não são pesadas. Tomar o céu à força é você todo dia estar em vigilância para que você não caia. Mas isso não é um fardo, isso é uma esperança. Você não tem o peso do pecado nas suas costas, você não tem o peso de uma religião nas suas costas. Essa é a verdadeira característica de um cristão. O fardo é leve, é agradável e é gostoso. Qualquer coisa que você faz obrigado, ritualístico, porque faço, porque todo mundo faz, isso não é cristão. Isso não é cristianismo. O cristianismo faz de coração, faz espontâneo. Ele ama o próximo porque ele ama o próximo. Ele não precisa mostrar no Facebook que está amando o próximo. Ele só ama. Ele doa porque ele quer, porque ele entendeu, ele ama a necessidade do próximo. Ele não precisa ficar mostrando no Instagram. Ah, tô doando uma cesta básica. Ele tira a foto. Não, não é isso. Milhares de cristãos estão fazendo a obra e você nem está vendo. Milhares que acreditaram e entendem que ele cresça e nós diminuímos. Que Jesus cresça e eu diminua, como disse João Batista. Depois da cruz, o fim da lei, na graça, agora a graça. Romanos 10:4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 7:6. Mas agora temos sido libertados da lei. Você foi liberto da lei. Em Gálatas fala, não volta para a escravidão. Você foi liberto, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gálatas 2:16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelo que, meus queridos? Como o Lucas fala na aula dele, que saudade de fazer pergunta para a classe. Saudade de fazer perguntas para a classe. Mas, novos tempos, vamos se adaptar. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus. Jesus Cristo. Para sermos justificados pela fé em Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. Porquanto pela obra da lei, nenhuma carne será salva. Você pode cumprir todo o ritual, todo dogma, todo costume, toda a lei judaica, tudo que os homens inventaram para você fazer. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não será salvo. Porque nenhuma dessas obras, nenhuma desses dogmas, desses costumes vai te salvar. Isso não salva. O que salva é o sangue precioso de Jesus Cristo. É crer em Cristo Jesus morreu na cruz e que através dele você será salvo.
Ele é seu caminho. E ele, acreditando nisso, professando isso com a sua boca, o Espírito Santo habitará dentro de você e te selará e transformará a sua vida. E tudo muda. Você não precisa ensinar ética para um cristão, porque o Espírito Santo ensina. Você não precisa ensinar bons costumes, porque o próprio Espírito Santo ensina. Você não precisa falar se uma roupa é decente ou indecente para um cristão, porque o Espírito Santo habitando nele vai mostrar o que é decente e o que é indecente. O verdadeiro cristão sabe a diferença, porque ele é orientado, ele é ensinado pelo Cristo. Ele é ensinado pelo Espírito Santo. Não precisa ficar lá alguém batendo em si. Não, o próprio Espírito Santo ensina ele, fala assim, olha, isso não me agrada, isso agrada. Quem tem esse contato, essa intimidade com o Espírito Santo, sabe a diferença, sabe o que é certo e o que não é certo. Gálatas 3, 10, 14. E depois eu mostro uma das características simples, que é entender quando o Espírito Santo está de acordo com alguma coisa. Todo aquele, pois, estão debaixo da lei, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque não aceitou ainda Cristo. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou você cumpre tudo, ou não cumpre nada. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas do homem, para de seguir homem, para de seguir homem. Homem não salva. Homens não salvam. Líderes não salvam. Pastores não salvam. Presbíteros não salvam. Apóstolos não salvam. Líderes de, sei lá que nome que dão para agora, da cima de apóstolo, também não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Se na tua igreja, no lugar onde você vai, se o homem de Deus colocado na frente da direção prega a sã doutrina da Bíblia, o que é a sã doutrina? A doutrina é aquilo que te ensina a ir para o céu, como estamos tendo nessa aula. Sã doutrina. Tudo que está escrito na Bíblia, continua lá, porque ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Saiu disso, cai fora. É anátema, é heresia. Procura outro lugar. Porque toda palavra tem que estar firmada na Bíblia, tem que estar firmada na palavra de Deus. E como eu sei se está firmado na palavra de Deus? Lendo. Porque se você não lê, você acredita no que os outros falam. Se você não tem base, se você não tem raiz, se você não acompanha as escrituras, qualquer coisa que te falarem, você acredita. Se falar que na Bíblia está escrito deixa a vida me levar, leva eu, você acha que está na Bíblia. E não está. Não é assim. Isso faz parte de uma outra música. Não está escrito na Bíblia. Então, como que você sabe o que é certo e o que é errado? Aprende com os irmãos bereanos, com os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia, toda vez que Paulo explicava alguma coisa, ele, eles iam lá na palavra e acompanhavam. Então, todo que está sendo feito tem que ser acompanhado na Bíblia. Então, a síntese do tópico 1 é que a obra expiatória de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agente de inimizade entre judeus e gentios. Tópico 2 fala: pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, uma vez que você entendeu que Cristo te salvou, que Cristo te santificou, que você será salvo em Cristo,
você tem uma característica clara na sua vida. E isso eu quero que os irmãos usem como uma bússola, porque a paz de Deus habita naqueles que são salvos. E a principal característica que você tem no Espírito Santo é você ter paz. Então, a paz foi programada para que os povos se unissem, que não tivesse mais diferença entre judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Não tem mais diferença. E a paz, o que, que ele é? Hebreus 12, 14. O que é paz? Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas. Opa, não, desculpa. 12, 14. Sim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos, mesmo com aqueles que te ofendem, mesmo aqueles que não gostam de você. Jesus fala isso: orai pelos vossos inimigos. É paz. Tentar uns bons relacionamentos, mesmo com aqueles que não dá certo. E tentar, da sua parte, fazer tudo possível para seguir em paz. E a santificação em Cristo, como a gente já explicou, sem a qual, se você não tiver paz com seus próximos e sem santificação, você não vai ver Deus. Porque a característica básica do cristão é a paz. Não é guerra, não é confusão, não é briga. Ai, cansei de ver gente que estava no culto falando em línguas e de um lado de fora descendo um soco no outro. Mas peraí, como assim? Cresci vendo isso em algumas coisas piores. Só que lendo a Bíblia eu entendi que estão afastados. E com o tempo isso se concretizou. Desviaram, saíram da presença de Deus. Porque já estavam longe. Fingiam uma coisa que não era. O verdadeiro cristão tem paz. E ele faz essa paz emanar a todos à sua volta, na sua família. Porque não é ele que está emanando, é o Espírito Santo, está jorrando água dele. Está jorrando a paz de Cristo. Fim de um conflito. Paz significa fim de conflito. Lucas 14, 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O cristão não quer guerra, ele quer paz. Por mais que seja agredido por outro lado, ele manda embaixadores, ele tenta pacificar, põe panos quentes, tenta dar uma amenizada, trabalha na política, tenta melhorar as situações, as relações. Ele não quer guerra. Agora tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Isso não é cristão. Quem quer que tudo pegue fogo é o inimigo. O cristão não, quer que tudo seja resolvido, tudo seja em paz. Manda-se embaixadores, tenta resolver os conflitos. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus fala isso. Estado de tranquilidade. Primeira Reis, paz é um estado de tranquilidade. Primeira Reis 4 e 24. Porque dominava sobre tudo quanto tinha dado, havia do lado de cá e do rio. Tisda até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá e do rio, e tinha paz com de todos os lados ao redor dele. Aqui, se eu não me engano, é o reino de Salomão. Salomão, isso mesmo. Salomão. Salomão teve paz nos seus dias, diferente de Davi, que teve que lutar na espada. Salomão teve paz, era sábio, pediu sabedoria a Deus e teve paz com seus inimigos. Todos ao redor estavam em paz. Todos. Olha que condição. 4:24. Ele estava em paz com todos ao redor dele. Compensação, seus filhos que não tinham o Espírito Santo eram tribulados. Seu filho
dividiu o reino. E dali para frente só foi desgraça. Quem, quem acompanha lá vê que depois o seu filho que fica no seu lugar, em vez de aliviar o povo, castiga mais o povo. E nisso dividiu o reino. E só teve desgraça. Olha a diferença de situação. Uma pessoa que vive em paz com Deus, ela transmite paz ao redor. Até seus inimigos ficam bem com ele. Gálatas 5:22, frutos do Espírito. Nossa, irmão, você vai falar de novo do fruto do Espírito? Sim, vou falar de novo do fruto do Espírito. Porque um cristão sem fruto do Espírito volta e aceita Cristo de novo. Porque se você não consegue cumprir o que está escrito em Gálatas 5:22, tem coisa errada. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade eu expliquei, a condição de ficar em pé diante da dificuldade. Benignidade, ser benigno, ser bondoso. Bondade, fé, mansidão, temperança. É difícil, irmãos, é difícil. Mas busca isso. Busca, busca. Pede a Cristo sabedoria todos os dias para que possa te purificar e você cultive frutos do Espírito. Murchou o fruto, busca de novo. Mas busque o fruto do Espírito. Então, paz que Cristo nos dá são boas relações, fim de conflito, estado de tranquilidade e uma qualidade espiritual. E só é conferida por meio de Cristo. Pode tentar buscar paz em qualquer outro lugar, você não vai achar. A bebida não te dá paz, ela é só anestésico. A droga não te dá paz, ela é só um anestésico. É só um disjuntor, liga e desliga. Você tomar aqueles psicotrópicos de tarja preta é só um anestésico. Quando acabar o efeito, volta tudo. Você buscar nas imundícies do mundo são anestésicos temporários. Depois volta tudo. Agora em Cristo, não. Você tem a mente livre. Você sai da prisão. Você tem a paz de Cristo. E essa paz reflete na sua vida, no seu emprego, na sua família, nos seus vizinhos. A paz em Cristo. Ah, mas eu estou vivendo em tempo de guerra. Então reflita seus passos. Como diz em Coríntios, examine-se o homem, pois a si mesmo, ou mulher, homem e mulher, ser humano. Examine-se. Quando tudo está em guerra, examine-se. Nem tudo é o diabo. Então, o conceito bíblico da paz é a morte da cruz desfez a inimizade entre os povos, entre homens, gentios e judeus, para a reconciliação, promovendo a paz. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. 20. Se, pois, estar mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda ordenanças como se vivesses no mundo? Se você está morto por mundo, por que você está carregando coisas do mundo? Acabou encaixando, não era esse, mas faz parte da aula. Se você está morto para o mundo, por que você está carregando coisa do mundo? Se afasta disso. Siga a paz com Cristo. Pelo sangue da cruz, e havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Em Cristo, ele conecta Deus ao homem. Ele reconcilia as famílias. Ele quebra os laços do inimigo. Ele conserta a inimizade entre os povos. E ele traz a verdadeira paz. Porque ele é a paz. Vamos lá para a Bíblia. Paz na Bíblia. Mergulho profundo na Bíblia. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenha ânimo. Ou, em outras traduções, bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está falando isso é Cristo. Eu, Cristo, venci o mundo. João 16:33.
Filipenses fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com oração, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que é difícil de entender, paz no meio do caos, aguardará o coração e a mente de vocês. Guardará o quê? O coração e a mente de vocês em Cristo. Filipenses 4, 6, 7. João 14 fala o seguinte: deixa-vos a paz. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. João 14, 27. Uma aula bem propícia para o momento que a gente está vivendo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8, 6. Bem-aventurados pacificadores, que eles são chamados filhos de Deus. E Salmo 29 fala o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo as bênçãos de paz. O verdadeiro cristão não está com medo do corona, ele está em paz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Aqui eu falo daquilo que eu falei nas outras aulas. Olha esse versículo. Quando você for fazer qualquer coisa, se você não tiver em paz, cancele. Independente do que seja. Porque a paz de Cristo é o juiz do certo e do errado. Se qualquer coisa que for fazer, qualquer assunto, qualquer atitude, você não estiver em paz, cancele. Porque não condiz com Cristo. Não está, Cristo não está nesse negócio, e esse versículo confirma isso. A paz tem que ser o juiz em seu coração. Ele tem que te determinar, através do Espírito Santo, o que é certo e o que é errado. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, se alguma coisa ocupa a tua cabeça, se você não consegue dormir, reflita aonde está o erro. Porque a verdadeira característica que Deus está no negócio é a paz. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Isaías fala: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujos propósitos está firme. Deus guarda em paz todos aqueles que estão firmes, porque em ti confia. Isaías 57 fala: para os ímpios não há paz, só tem paz quem está em Cristo. Romanos fala que por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz. Tudo aquilo que produz paz é a edificação mútua. Edificação é construção, é um tijolinho sobre o outro. Só deixe entrar na sua vida aquilo que te edifica, como aprendemos com o pastor Eliazar. Se não me edifica, não quero saber. Se é isso que você tem para me falar, não me edifica, não me vai trazer paz, não vai me trazer um crescimento, eu não quero saber. Eu não quero saber dos problemas da igreja, eu não quero saber do problema da pessoa, eu não quero saber dos problemas. Eu não quero, não vai me edificar. Se tudo isso que está acontecendo não me edifica, eu não quero saber. Então, só vá para aquilo que te traz paz e edificação mútua. O que é mútua? Para você e para quem está te formando, ou para o próximo. Romanos fala o seguinte: tendo sido purificado pela fé, temos paz com Deus, pois nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe paz sem Jesus Cristo. Aí, olha que salmos interessante. Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Você quer ter paz? Lê a Bíblia. Aceita Cristo. Irmãos, está bem claro tudo isso. Está claro na Bíblia como é para ter paz. Só não tem quem não quer. Quem não quer ler, quem não quer orar, quem não quer aceitar Cristo, quem não quer mudar a sua vida, quem não quer confrontar o estado que está. Fica no, e vive do jeito que está, perturbado, com a cabeça cheia, não consegue dormir, toma analgésico, calmante, psicotrópicos ou, sei lá, uma coisa tarja preta que vai fazer efeito para dormir ou para acordar.
Eu conheço gente que toma um para dormir e um para acordar. Se errar, já só sabe, Deus sabe o que acontece. Salmos fala o seguinte: orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Aqueles que creem em Cristo, no meio desse tumulto mundial, estão em paz, porque Deus está no controle. Então, depois dessa mergulhada na Bíblia, Cristo é a nossa paz. Pode cair o mundo, literalmente, como está acontecendo. Você está em paz. Porque Cristo é a nossa paz, como Paulo declara em Efésios 2,14. Ele é a nossa paz. E isso aponta para uma conotação tão profunda que só aquele que está ligado em Cristo consegue entender. Ele não é só a paz, ele não é o autor da paz, não é ele que dá a paz, ele é a paz. É profundo. Então, a comunhão espiritual traz a habitação de Cristo em você e você fica em paz. O mundo está com medo, o mundo está temeroso. Se vai faltar emprego, se vai morrer de corona. Mas você está em paz. Porque mesmo que esteja faltando os dois, se esteja doente e sem emprego, você está salvo. Sua família está guardada. Deus pode te curar ou não, porque Ele que é o soberano e Ele decide a nossa vida. Ele pode te dar emprego ou não, porque não faz diferença para o cristão. Se nós esperássemos só por esse mundo, seríamos mais miseráveis. Mas em Cristo, pela sua misericórdia, Ele nos dá paz. Porque Ele uniu os povos, que ora se hostilizavam. Em Cristo não tem branco, negro, azul, verde, amarelo, asiático, baiano, paulista, carioca. Não tem. Nós somos uma única família. Em Cristo, somos uma igreja. E ele fez isso em si mesmo, unindo os povos, uniu judeus e gentios num único sentido. E não foi um acordo, um testamento firmado. Ele reuniu nele, nas marcas que ele leva no corpo, em si mesmo, em Cristo e por meio de Cristo. Cristocêntrico. Mensagens cristocêntricas. Então surge uma nova união na humanidade que não é um país, não é um estado, é uma igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Não faz diferença. Em Cristo, esse povo tem paz, que é a igreja. Nele, nós entendemos que a desigualdade foram eliminada. Na igreja verdadeira, ele cuida do próximo. Ele cuida dos mais necessitados, das viúvas, como está em Timóteo, dos órfãos. Ele não faz acepção de pessoas se ele está rico ou se ele é um mendigo, porque não faz diferença da classe social, a etnia. Tudo isso desaparece em Cristo Jesus. A verdadeira igreja faz isso. Ela não defende a placa dela, o ministério dela ou qualquer coisa dela. Ela defende Cristo. Se você fala mais da sua placa do que de Cristo, tá coisa errada. Cristo tem que ser cristocêntrico. Toda igreja que prega Cristo, essa está certa. Aquela que desvia de Cristo, essa está errada. Então, a verdadeira igreja, ela elimina as desigualdades. Todos os seus membros estão em comunhão. Ele não faz divisão de pessoas, senta negro de um lado e branco do outro, como já teve algumas igrejas nos Estados Unidos. Ou no igrejas que só entra gente rica e não entra gente pobre. Isso não é igreja. Isso não é igreja. O cristão não tem divisão. Como está ensinado em Romanos 2,11. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há discriminação. Ah, mas estava em pecado, está parecendo, está tudo montado no pecado. Você é o Espírito Santo, por acaso? Se a pessoa está indo na igreja, mesmo montada no pecado, com aparência de pecado, com corpo no pecado, com vestes no pecado, ela está indo buscar a salvação.
Você, como cristão, tem que estar orando e falar assim: Senhor, liberta essa pessoa. Que o seu Santo Espírito entra nela como entrou em mim. E do mesmo jeito que eu fui um miserável, ela também precisa de ti. E Deus busca a pessoa, não importa o poço que ela esteja. Não importa aonde a pessoa está. Em qualquer fundo do poço, o Senhor busca ela. E aguarde a transformação, porque existem processos. O Espírito Santo que liberta e lava de dentro para fora. Então, não discrimine as pessoas que entrem na sua igreja porque não está de acordo com o seu padrão, com a sua roupa, com a sua classe social, se está cheirando, se não está cheirando, se está vestido de homem, se está vestido de mulher, ou o inverso, ou os dois juntos. O verdadeiro cristão, ele vê a alma. Ele abomina a droga, mas ele ama o drogado. Ele abomina o homossexualismo, mas ele ama o homossexual, porque ele quer ver a salvação daquela pessoa e a transformação da vida dela. Ele abomina o ladrão, o roubo, mas ama o ladrão. A- Abominem o pecado, mas amem o pecador. Gálatas 3:28. O verdadeiro cristão sabe essa diferença. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. O pecador precisa do nosso apoio para que ele chegue à salvação. Prega o evangelho. Se possível, use as palavras. Nisto não há judeu nem grego, não há servo, não há escravo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Aqui eu vou abrir 2 segundos. Não existe machismo no cristianismo. Não existe feminismo no cristianismo. Não existe extremos. Já falei isso sobre outras aulas. O verdadeiro cristão, em Efésios 5 fala sobre isso, cada um tem seu papel, homem e mulher, e cada um entende o papel do outro e respeita o papel do outro. Não é a aula de hoje, uma hora a gente vai falar disso. Mas não existe machismo e não existe feminismo. Se você está em um desses dois extremos, aceita Jesus de novo. 3:28. Isso, já li. Pois todos vós sois em um, Cristo Jesus. Somos um. Eu não sou superior à minha esposa, nem minha esposa é superior a mim. Somos um em Cristo. Nós não sou superior a um branco, não sou superior a um negro, não sou superior a um asiático, não sou superior a nenhum tipo de raça, credo, cor. Eu sou igual. Porque dentro de mim corre o mesmo sangue, o mesmo espírito. Então, a síntese do tópico 2, a paz conquistada por Cristo possibilitou comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova unidade de paz com Deus e de uns com os outros. Então, Deus uniu os povos para que, através desses povos, unissem com Deus. Pela cruz, tudo isso foi mérito de Cristo. Através da cruz, se fez maldição por nós. Ele foi açoitado, foi tirado, apanhou com couro. E carregar uma cruz publicamente uma humilhação mais a máxima que tinha. No entanto, que os judeus e os gentios da época achavam loucura o que aconteceu com Cristo. 1 Coríntios 1:23. 1:23. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. Eles até hoje não aceitam. E é loucura para os gregos. Como pode alguém apanhar tanto por nós? Como pode alguém sacrificar tanto por nós? Seu sangue ser vertido por nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos eleitos, fôssemos feito justiça de Deus. Então aqui como mostra a imagem, o sangue dele derramado no madeiro nos dá essa condição de paz, nos faz entender e ser herdeiros, nos ser parte da família, nos ficar cheiroso na presença de Deus, a nos ficar unidos com os nossos próximos. Cristo suportou a afronta
e entregou seu corpo para a crucificação e fez maldição em nosso lugar, porque nos amava, nos ama. Então, todos que estão nos ouvindo nessa aula, Cristo morreu por mim e por você. Ele completa o buraco que há na nossa existência. Através da vitória da cruz, ele nos reconciliou, Deus com os homens. E ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. E também evangelizou a paz a vós, né? Paulo fala em Efésios, ele evangelizou a paz para nós, proclamando o mundo no boas novas de cruz. A mensagem da cruz mostra a paz entre os homens e a reconciliação com Deus. O ministério de reconciliação. Para de viver numa vida de solidão. Ninguém é uma ilha. O homem não foi feito para ser uma ilha. Tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Só que a verdadeira paz é em Cristo. Primeiro tenha paz com Cristo. E ele vai refletir em você a paz com todos. A mensagem da cruz mostra isso. A reconciliação entre os povos e a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus é o nosso caminho, o que nos liga a Deus. Paulo reforça que, através de Cristo, foi possível reconciliar judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja. E cai sobre a ênfase que ele faz é exatamente isso: para de brigar. As igrejas estão muito divididas, mas o verdadeiro cristão ele não vê essa divisão, ele vê Cristo. E ele une, ele não divide, ele une. Então, o destaque da aula foi a inimizade entre judeus e gentios, horizontal, no versículo 14. Mas em Cristo nós fomos reconciliados duplamente. A inimizade foi desfeita quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, e a ira de Deus, por causa do pecado que estava sobre nós, foi cravada na cruz. Duplamente, através do sacrifício de Cristo, todas as intrigas e falta de união horizontal foi resolvida e a vertical entre o homem e Deus também foi resolvida. Por isso que é uma cruz. Vertical, horizontal. Pode ver. É uma cruz. Resolve horizontalmente o homem com todos em sua volta e verticalmente entre homem e Deus. A reconciliação foi concretizada na cruz, em um só corpo. Por isso agora nós somos a família de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Cristo somos a família de Deus, a igreja de Cristo. O ministério da reconciliação em Cristo foi para restaurar a comunhão e estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, resumidamente, ele veio, morreu na cruz por você, por mim, porque nos amou muito. João 3,16. Voltou para o céu para preparar um lugar. E ele vai voltar. Maranata. Agora vem o Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Da mesma forma que ele veio, morreu e ressuscitou e foi para o céu, a última ele também vai cumprir. Ele vai voltar. Então, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei. Ele cumpriu tudo nele. E seu sacrifício derrubou as barreiras que aboliu ordenanças cerimoniais que serviam à divisão. Tudo que é cerimonial, e aqui está a maior lição de hoje: tudo que é cerimonial divide, segrega, exclui. Mas Cristo une, agrega e tem comunhão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade entre o homem e o homem com Deus. E formou um novo povo, que é a igreja, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, e cada um com as nossas funções somos um pedaço do corpo. Então, encerro a aula de hoje e convido vocês já para a próxima aula, que será a lição 8, onde nós fomos edificados e fundamentados em cima dos apóstolos e dos profetas que vieram antes de nós. Uma construção. Agradeço por vocês estarem até o momento ouvindo, acho que estendi um pouquinho,
mas é uma aula muito importante sobre paz. Essa aula vou também iremos colocar no YouTube para ficar no canal da igreja, caso eu queira assistir novamente. Lá tem todas as outras aulas, da primeira até a sétima. E também, mais à tarde, teremos a aula dos jovens, que será feita pelo nosso irmão Lucas Abraão e nosso irmão Paulo. E os demais professores da escola dominical estão com a gente, estão nos acompanhando, estão em outras frentes de batalha, outros são enfermeiros, estão lá cuidando de pacientes, outros estão na guarda municipal, estão cuidando da segurança. Então, sempre tem alguém trabalhando na igreja, em outras frentes. Sempre tem alguém. Ora comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, te agradeço por estar conosco até o momento, te agradecemos por proporcionar a nossa paz. Que a todos que estão ouvindo essas aulas possam entender a verdadeira paz que o Senhor é e que o Senhor possa habitar no coração deles. Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que essa palavra possa confrontá-los, possam chegar a Ti e entender e conhecer a verdadeira paz que é o Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Seja conosco, nos dê uma boa semana e nos dê um bom culto à noite, Senhor, que será transmitido. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.